Deixar sentar. Eu vou com dois. Tá acabando. Tá gravando? Demora um pouquinho. Acho que falando que tava com baixa conectividade. Ele reclama, mas depois ele faz. Foi? Eu acho que já foi. Tá ao vivo? Tá. Ok. Então, pessoal, a gente vai dar sequência aqui à segunda palestra do dia de hoje. Eu sou o professor Daniel Figueiredo, professor aqui do PESC. Esse aqui é o professor Fábio Botler, meu colega aqui do PESC. A gente vai inovar, não é isso? Vou fazer algo que eu estou chamando de palestra duelo. E para quem não percebeu, o título da palestra tem a ver com Star Wars. Então, vai ter algumas referências aqui. Precisa fazer esse tipo de... Não precisa não? Não precisa fazer a referência. Vocês estão enrolando pra caramba, começa agora esse negócio aí. É o implícito e o explícito. Então, sem mais demoras, o título da palestra é esse: Ciência de Redes e Teoria dos Grafos, uma nova esperança. Fábio, com você. Acho que a parte mais difícil aqui foi aceitar esse convite para uma palestra do Ela. As ideias, né? Tá, então você tá mandando aí. Só que eu não tenho nem poder, não, pai. Bom, vamos falar sério. Então, teoria dos grafos, acho que muitos de vocês já viram, né? Quem já fez a disciplina de teoria dos grafos aí? Quem está fazendo? Então, bom, 20% da turma. Bem, então grafos é um objeto matemático que ajuda a gente a representar relações. Tá? E aí, depois de muita evolução, grafos modelam vários dos problemas que a gente tem em ciência da computação e várias outras coisas. Tá? Então serve de abstração para muitas coisas. A lenda diz que o estudo de grafos começou com o estudo por Euler, com o estudo para resolver o problema das pontes de Königsberg. Né? Então eu não sabia dessa data, não sei encontrar, mas eu entendo que o Daniel estava lá e guardou a data. Né? Então o que Euler queria, ele morava nessa cidade provavelmente, e eu fico um pouco encabulado com essas fotos. Ele morava nessa cidade que tem umas pontes muito bonitas, mas que também são chatas. Então ele queria passar uma única vez por uma ponte e não queria voltar mais lá. Né? Mas será que dá para fazer isso em qualquer cidade? Tá? E a resposta é não. Tem cidade que dá, tem cidade que não dá, e ele provou isso aí, e vocês podem ver isso no curso de grafos. Tá? E aí depois também, um pouco depois, o Daniel guardou essas datas. O termo graph foi introduzido no artigo da Nature, né? Então isso é só para exemplificar que grafos é uma área do conhecimento que tem idade e história, assim como o Daniel. Tá? Então o que a gente faz é que a gente estuda aquela combinatória que a gente viu na escola, com uma estrutura um pouco diferente, que permite aplicações diferentes. Né? Tem muita relação com teoria da computação. Para quem quer fazer ou assistir teoria da computação, também tem um professor muito bacana que dá isso lá aqui no curso do AC. E grafo serve como abstração para muitos desses problemas de computação. Ok. Lá vem. Belas palavras, né, Fábio? Combinatória com estrutura, abstração fundamental para a computação. Palavras bonitas, meu jovem Jedi. Vocês já viram o Fábio em ação? Às vezes eu vou na sala dele, chamar ele para almoçar, né? Entro lá, tá ele colorindo um mapa em cima da mesa. Eu já falei para ele que dá para fazer com 4 cores, ele fica tentando colorir com mais cores. Volta e meia ele está no quadro, ligando pontos, vejo ele ligando pontos no quadro, fazendo desenhos esquisitos. E às vezes eu estou lá e ele está brincando de Lego, montando os Legos lá. E esse do Lego, você não precisa acreditar em mim não. Nesse mesmo evento ano passado, o próprio Fábio, como mostra aqui na foto, estava aqui na frente dizendo que parte do trabalho dele é montar e desmontar Lego. Então vamos falar de coisa séria aqui. Vamos falar de ciência das redes. Ciência das redes começou no final da década de 90 para estudar redes reais. Para estudar a internet, estudar a web, tentar entender o que significam essas estruturas. O descobrimento sobre redes reais foi muito alarmante. A gente descobriu muitas coisas sobre muitas redes nesses primeiros 10 anos. A revista Science, que é uma das principais revistas científicas do mundo, em 2009 fez uma edição comemorativa de 10 anos de Network Science para consolidar todo o conhecimento que aconteceu nesses primeiros
10 anos de Network Science. É uma área jovem e promissora. Diferentemente do Daniel. Não, homem. Em Network Science, ou ciência das redes, o objetivo é tentar estudar como que as redes se formam, qual é a estrutura das redes que nos cercam. Por que elas têm essa estrutura? Por que redes sociais são dessa forma? E quais as consequências disso? A conectividade de uma rede implica em algo. O que é esse algo? É uma área fundamentalmente multidisciplinar, porque vai estudar redes em todos os lados. Redes biológicas, redes sociais, redes de informação, tentando entender como é a estrutura dessas redes, por que a estrutura é assim e quais as implicações dessa conectividade. Vou falar então de alguns trabalhos meus para ilustrar Network Science, ciência das redes. Eu vou começar falando sobre o Struct2Vec, que é uma metodologia para representar vértices de uma rede num espaço euclidiano. Então, eu tenho uma rede, eu quero tirar cada vértice daqui e quero colocar eles num espaço euclidiano. Eu quero fazer isso de forma que dois vértices que têm estrutura similar na rede fiquem próximos no espaço euclidiano. Então, a gente propôs uma metodologia para fazer isso, que se chama Struct2Vec. Aqui eu tenho uma rede, que na verdade essa rede é essa espelhada. E aqui está o Struct2Vec em ação. Essa é a projeção dos vértices em duas dimensões que o algoritmo fez, colocando vértices que são estruturalmente parecidos, na verdade esses dois vértices que são na mesma classe do automorfismo, próximos aqui no espaço, e esses outros dois caras aqui, próximos também no espaço. Esse artigo foi publicado na KDD em 2017, que é a principal conferência de Data Science do mundo, e foi muito bem recebido lá, o pessoal gostou bastante. O artigo tem hoje mais de 200 citações, e foi feito aqui com 2 alunos meus do PES. Um outro exemplo é a identificação de ambiguidade em redes sociais. Esse meu exemplo aqui, a gente está com um algoritmo para tentar encontrar vértices ambíguos, okay? Vértices que representam a mesma pessoa. Então isso aqui é a minha rede social de colaboração científica. Sou eu, meus alunos e meus colaboradores nessa rede aí. E o que acontece é que aqui eu removi os nomes, mas na verdade esses dois vértices aqui são instâncias minhas nessa rede, porque eu apareço com vários nomes no mundo aí fora, né? Daniel Rapon Figueiredo, Daniel Figueiredo. Então eu removo os nomes, eu tenho essa rede, eu quero agora um algoritmo capaz de encontrar vértices que remetem à mesma pessoa. Então o nosso algoritmo nesse caso, de fato encontra esses dois vértices aqui como sendo o mesmo indivíduo. Essa é a única rede social do Daniel. Jovem Jedi. Segurando. Esse trabalho também foi feito com 2 alunos aqui. O Hugo era aluno da SCI, meu aluno de IC, e a Janaína foi minha aluna de doutorado. Esse trabalho é de 2017. Por último, eu quero falar mais um exemplo de um outro trabalho, que tem uma figura legal, que a gente tenta medir homofilia e assimetria em rede. Em redes reais, existe muita homofilia. 2 vértices que são parecidos, eles em geral estão conectados. Por exemplo, os brasileiros tendem a estar mais conectados entre si no Facebook do que brasileiros e chineses. E chineses também. Isso a gente chama de homofilia. E a assimetria tem a ver com seus amigos têm muito mais amigos que você. As coisas são meio que assimétricas em redes reais. Então, nesse trabalho aqui, a gente propõe uma métrica para quantificar isso e aplica a rede de colaboração na construção de projetos de lei do Congresso Brasileiro. Então, nessa rede aqui, que a gente construiu, cada vértice é um deputado federal, e uma aresta existe aqui, esses 2 deputados federais trabalharam juntos para propor um projeto de lei. As cores indicam os partidos políticos, aqui em laranja está os democratas, o DEM, aqui em vermelho está o PT, você visualmente vê que existe uma homofilia entre essas duas coisas, e a métrica que a gente propôs gera esse gráfico aqui, que mostra que o DEM e o PT são os 2 partidos com maior homofilia nessa rede social de congressistas brasileiros. Então, outro exemplo também de trabalho em Network Science. Esse particular foi feito com o Lucas Rolim, que é aluno da SCI, na verdade ex-aluno da SCI, atualmente aluno do PESC, um trabalho de 2019. Bom, para ficar bem claro para você, em que ciência das redes teve um impacto, vamos voltar no final da década de 90, no Big Bang de ciência das redes. Em 98, foi publicado um artigo de Duncan Watts e Stephen Strogatz, na revista Nature, e em 99, um artigo de Barabasi e Albert, publicado na revista Science.
O primeiro artigo tem 40 mil citações científicas e o segundo 35 mil citações científicas. Para colocar em contexto esses dois números, eu vou chamar o mestre Yoda de teoria dos grafos. Apresentando para vocês Paul Erdős, o maior matemático do século passado. Paul Erdős é o mestre Yoda de teoria dos grafos, é o ídolo do Jedi Fábio, teve mais de 500 colaboradores e publicou mais de 1.500 artigos. Se a gente somar todas as citações que todos os artigos de Erdős recebeu, o número é 81 mil, que está da mesma ordem de grandeza que 2 artigos de Network Science. Mas, rapaz, ó, eu sei que paper é esse do Barabasa. Eles sugeriram, eu gosto de botar aqui, eles sugeriram o modelo, cadê? Sugeriram o modelo de uma rede complexa, né? E, a gente fez os experimentos aqui, isso dá mais ou menos 2.9, deve ser 3. A essência, todo negócio, a galera não sabe provar um negócio, né? Aí, para ali. Esse paper do Barabasa chamou a atenção de matemáticos de verdade, como o Bolo e o Joe Spencer, para dar trabalho para essa galera. Para que eles realmente pararam e fizessem assim, não, isso aqui está fazendo barulho, né? 80 mil citações, e sentaram para provar, para trazer algum sentido nisso aí. Então, eles realmente provaram que o negócio é correto e definitivo, e aí, finalmente, você pode usar a parada. Adianta. Aí cai crédito e não sabe por quê. Bom, vou me defender. É bom, né? O Daniel vem dizer que eu fico colorindo mapa, ligando ponto, montando Lego. É verdade. Tá? Mas a gente tem alguns nomes especiais para colorir mapa, ligar ponto e montar Lego. Tá? Coloração de grafos, circuitos hamiltonianos e decomposição de grafos são problemas realmente difíceis. Tá? São problemas NP difíceis, não é só difícil. Então, para quem ainda não sabe, logo vocês vão saber. Quem entrar no PESC vai estudar. Aliás, eu dei uma aula sobre o que é problema NP difícil hoje. Você perdeu, né? Não sei o que ele tem. Porque o Daniel chama de complexo. Para quem não sabe, redes sociais, ciência das redes, também é chamado de redes complexas. Agora é complexo porque tem cientistas da computação que não entendem matemática, e fala, pô, esse gráfico aqui é complexo demais, né? E chama de rede complexa, tá? Esses aqui são problemas de complexidade desconhecida, tá? Problemas que a gente não consegue nem saber quão difícil ele é, tá? Ele é mais difícil que tudo que a gente conhece, né? Complexo, de redes complexas, tá? Bom, então aproveitando que a gente está aqui, vou torturar vocês um pouquinho com o tipo de treta que eu enfrento. Fora o Daniel. Outras tretas, tá? Esse aqui é um dos meus primeiros trabalhos, tá? Porque eu comecei outro dia, diferentemente do Daniel, tá? E eu trabalho com um objeto chamado decomposição de grafos, um daqueles 3 problemas ali. O que a gente quer é colorir as arestas de um grafo, tá? Eu quero dar algumas cores. Eu gostaria de exigir algumas coisas dessas cores, né? Eu queria que o azul fosse uma árvore, que o vermelho fosse um circuito, que o verde fosse um grafo completo, tá? Tem um caso muito especial onde eu quero que cada uma dessas cores seja um caminho. E é um caso ainda mais especial, que eu quero que cada uma dessas cores seja um caminho com um comprimento específico, tá? O Ari está trabalhando comigo num problema que o Luiz não está por aí. A gente tenta decompor grafos em caminhos de comprimento 5. Então, eu quero colorir as arestas de forma que cada cor seja um caminho de comprimento 5. Isso é um problema difícil, NP difícil, tá? Então, isso aqui era uma conjectura que estava aberta desde 2006, uma conjectura recente, fez um certo barulho. Aí chegou, bateu lá na gente, o Guilherme Mota e o Márcio Cheira foram meus colegas de doutorado, e aí a gente começou a mexer e a gente provou que essa conjectura vale para todo o caminho. Então, você escolhe um comprimento. A conjectura dizia que se o grafo é suficientemente conexo, tá? Se é difícil eu deletar coisa para desconectar o grafo, então eu consigo fazer essa decomposição.
E aí a gente resolveu o caso de caminhos, e aí foi um barulho e tal. A gente publicou isso no JCTB, que é uma das maiores revistas de combinatória, e fui apresentar na Noruega, então me permitiu viajar, que acho que é a parte boa do negócio aqui, né? Então, bom, é uma conjectura recente, tá? Ela foi provada também recentemente, então ela não chegou a ter 10 anos de idade, a conjectura. Ela era conhecida quando a gente chegou em poucos casos artificiais, uns exemplos bonitinhos, mas ninguém tinha conseguido fazer um caso de fato grande. Esse paper tem quase 40 páginas, tá? E fornece as figuras muito maneiras pra gente. Mas deixa eu falar um segundo caso um pouco mais recente, porque tem problemas novos, mas tem problemas um pouco mais antigos, tá? Essa aqui é a conjectura de Galá e de decomposição em caminho, onde em vez de perguntar se eu posso decompor o grafo, se eu posso encontrar aquela decomposição bonitinha, eu gostaria de encontrar uma mínima. Nesse caso, a decomposição sempre existe, eu queria minimizar, tá? Então, esse é um problema da década de 60, tá? Então, ele é um problema com mais de 60 anos. E quando eu cheguei nisso aí, tinha alguns resultados, mas tinha um resultado do Lovász que era muito bom, mas não tinha resolvido. Para quem não conhece, Lovász é um dos maiores caras em teoria dos grafos hoje, tá? Então, o teorema fundamental da teoria dos grafos hoje diz assim: se tem um problema em grafos, o Lovász já tem um teorema nele, tá? Então, o Lovász é grande assim, tá? Mas o meu Lovász conseguiu resolver, e hoje essa semana, espero que semana que vem a gente submeta esse paper que a gente deu finalmente, depois de, acho que faz 15 anos que tinham dado o maior passo nisso daí, a gente está finalmente dando um passo à frente. Aí, tá? Então eu fui apresentar um outro paper relacionado a isso no Canadá esse ano, com a grana que o GHT quer cortar para comprar o computador quântico de vocês. Tá? E além disso, tem muitos figuras maneiras. Agora, voltando. Vocês já viram o Daniel em ação? Né? Aí eu bato lá às 6 horas da tarde, 7. Daniel, vamos embora, vamos pegar esse 485 e voltar para casa. E aí o Daniel tá contando seguidor no Twitter, procurando comunidade no Facebook. Esse grafo é muito interessante, tá? Não sei se vocês sabem, mas ele é tricolor, né? Aí ele estava querendo encontrar, é uma busca difícil, ele estava querendo encontrar o Fluminense aí. Aí eu disse: Daniel, é fácil, né? A gente vê pelo número, aquele grupinho ali é a comunidade do Fluminense no Facebook. E aí quando ele sai da sala, ele fica andando de um lado para o outro, dando esse passeio aleatório dele. Acertei? Agora, me diz se isso daqui não é ligar ponto e colorir mapa. Eu acho que você está fazendo a teoria dos grafos. Só tem uma coisa para dizer para você. Não. Engraçadinho você, hein? Engraçadinho Peraí, você. então você é mais velho do que ele? É bom que tem gente prestando atenção na plateia. Gostei. Vamos passar limpo essas coisas. Então, eu acho que é na hora de declarar um empate no nosso duelo. Apresentar os argumentos. Do lado nós temos ciência de redes, do outro lado teoria dos grafos. Ciência e teoria. Duas coisas que parecem iguais e diferentes. Qual a diferença de ciência para teoria? Por que não é ciência dos grafos e teoria das redes? Bom, teoria tem a ver com abstração formal para explicar e prever algum fenômeno. Está enquadrado dentro de lógica matemática. Existe o raciocínio lógico para induzir e conseguir prever coisas. Uma teoria sobre alguma coisa. Ciência tem a ver com produzir conhecimento e organizar o conhecimento. Ele é baseado em evidências empíricas. Você olha o mundo e tenta entender ele, tenta produzir conhecimento para um certo contexto a partir das nossas experiências. Isso é ciência. Só que ciência e teoria andam juntos, porque de um lado a gente tem uma abstração matemática para representar algum fenômeno, e do outro lado nós temos o fenômeno que precisa ser representado e entendido. A teoria dos grafos contribui fundamentalmente para a ciência das redes, jovem Jedi. Mas nunca se esqueça
que ciência das redes contribui de forma fundamental para a teoria dos grafos. Vocês todos viram o Fábio falar que Bolabas e Spencer, dois gigantes em teoria dos grafos, trabalharam num artigo, no modelo matemático, que estava meio mais ou menos certo, proposto em ciência das redes. Ciência das redes dá a ideia para esses matemáticos aí que ficam desenhando no quadro, resolver problemas de verdade. E é claro que a teoria dos grafos oferece o fundamental, o ferramental fundamental, para a gente poder avançar ciência das redes. Meu caro Fábio, são dois lados. Achei que eu ia apanhar agora. Não, isso não está no script. Essa é aquela novidade que você está no mercado. Eu gosto mesmo de você, Ai, mas eu vou falar. Teoria dos grafos e ciência das redes são dois lados de uma mesma moeda. É com você. Bom, então isso é para finalizar a Semana PESC. A Semana PESC é uma semana de propaganda, né? Onde a gente quer cativar vocês a se inscreverem, a virem trabalhar com a gente, tá? Então eu e o Daniel, a gente está tentando, já tem um ano que eu estou aqui, que a gente está tentando iniciar esse projeto em comum e a gente precisa de cobaias. E essa cobaia pode ser você. Tá bom? Mas, se vocês já encheram o saco do Daniel, porque vocês já estão vendo o Daniel há 10 anos, aí de mim eu acho que não, né? Porque eu sou legal. No PESC tem 40 e tantos professores que provavelmente estão dispostos a orientar vocês. Agora você tem que ser legal também. É isso, pessoal. Veio pro PESC. Obrigado.